No dia 10 de dezembro de 1948, diante dos escombros deixados pela Segunda Guerra Mundial, foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU, por meio da Resolução 217-A-3, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. As atrocidades cometidas pelo nazifascismo e as milhões de vidas perdidas num espaço tão curto de tempo fizeram com que a humanidade começasse a perceber o ponto a que tinha chegado, isto é, o quanto ela esteve próxima da aniquilação. Essa foi a razão e as circunstâncias nas quais a declaração foi gestada. Não foi mera retórica e tampouco uma espécie de discurso poético ou utópico para o mundo, guiado por qualquer espectro classificável pela ciência política como de esquerda, centro ou de direita, mas sim por um sentido de urgência e preocupação, destinado a todos. Auschwitz tornou-se sinônimo de morte e de crueldade. As duas bombas atômicas jogadas desnecessariamente em Hiroshima e Nagasaki provocaram um extermínio instantâneo de milhares numa das páginas mais assustadoras da história. Crianças, mulheres e homens inocentes, que nada tinham que ver com aquela guerra, foram simplesmente pulverizados numa fração de segundos. Crianças, mulheres e homens inocentes, que nada tinham que ver com aquela guerra, foram exterminados em campos de extermínio, sem ter qualquer culpa. Jovens perderam suas vidas por lutarem por nações que entraram em choque. Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 não nasceu em razão de uma iluminação filosófica ou por conta de um momento de união da humanidade. Muito pelo contrário, ela nasceu como uma proposta para tentarmos evitar a nossa destruição e impedir a nossa violência de provocar mais catástrofes. Mais do que um documento internacional, ela é um projeto, uma ideia de futuro no qual o ser humano possa coexistir pacificamente. Ela foi um primeiro olhar para os direitos humanos de maneira universal. Em seu princípio, ela dispõe que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e consciência, devendo agir em relação uns aos outros, com espírito de fraternidade. Nesse sentido, quando falamos de direitos humanos, estamos nos referindo a direitos próprios da condição de ser humano, isto é, de todos os seres humanos, enquanto seres humanos, diferentemente dos demais direitos, que só existem e são reconhecidos em função de particularidades individuais. Ou seja, são os direitos independentemente das nossas características particulares, das nossas afiliações sociais, culturais e políticas. São aqueles direitos mínimos, sem os quais a dignidade é simplesmente prejudicada. Assim, a declaração, que não é tratado, convenção ou pacto, mas sim uma exposição daquilo que deve existir por condição e não por constituição de alguém ou dado por alguém, surgiu com aspirações de universalidade naquilo que nos faz dignos e nos permite viver, a salvo do temor e da necessidade. Aliás, a universalidade da declaração pode desde já ser afirmada pela sua longevidade e pela força de caráter obrigatório, por configurar costume internacional entre os Estados. Quando ela foi proclamada, não houve nenhum voto contrário dos membros existentes nos momentos iniciais da ONU. Foram 48 votos a favor, nenhum contra e 8 abstenções. Especificamente por parte da Arábia Saudita, Bielorrússia, Tchecoslováquia, Polônia, Ucrânia, União Sul-Africana, União Soviética e Iugoslávia. Evidentemente demonstrando uma certa desconfiança do bloco comunista em relação a ela nos primórdios da Guerra Fria. Dentre os que encabeçaram a sua redação, é preciso enunciar, principalmente, para demonstrar o seu embrião universalista, aqueles que foram considerados seus padrinhos. Eleanor Roosevelt, política norte-americana e esposa do ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, foi quem liderou um grupo heterogêneo, formado por pessoas de diversas origens e forjadas em diferentes culturas. Ao seu lado estiveram René Cassin, professor, diplomata e veterano de guerra francês, Charles Malik, professor e diplomata libanês, Peng Chun-Chang, professor e diplomata chinês, John P. Humphrey, professor e diplomata canadense e, por fim, Hernán Santa Cruz, político chileno. Dessa forma, por mais que ao longo dos anos ela tenha recebido a crítica de ser uma declaração baseada tão somente em valores ocidentais, o argumento não resiste ao simples olhar dado para os redatores do documento,
Vale lembrar que contribuíram ainda 2 brasileiros para a redação da declaração de maneira decisiva: Austrégésilo de Ataíde e Berta Lutz. O jornalista e escritor brasileiro Austrégésilo de Ataíde fez parte da comissão criada para formular o documento. Seu papel foi fundamental, principalmente na defesa das liberdades civis, principalmente no tocante à liberdade de expressão e no direito à informação. Berta Lutz, por sua vez, bióloga e política brasileira, foi extremamente importante, pois por conta dela a declaração abordou a igualdade de gênero como premissa para a construção de um mundo que pudesse ter como objetivo o progresso da humanidade e colocasse as mulheres lado a lado com os homens. Assim, desde o seu início, a declaração baseou-se na concepção universal, muito diferente da ideia de homogeneização. Sua proposta é, como podemos conceber a leitura íntegra do texto, fincada numa dialética de complementaridade que se constrói da diversidade a partir da universalidade da espécie humana. Se ela não é compatível com a dicotomia entre direita e esquerda, pois em nenhum dos 2 supostos compartimentos ela cabe, tampouco é com a ideia de ela ser apenas uma visão ocidental. Sua dialética permite, inclusive, o seu caráter dinâmico, no sentido de que ela acompanha o contexto do ser humano e sua jornada geracional na Terra. Não é por outro motivo que a declaração ganhou a alcunha de universal e não de internacional, pois ela não é um esclarecimento sobre algo acordado entre os estados do mundo e as nações existentes, mas sim algo sobre a humanidade que habita o planeta. Sua universalidade ganha, portanto, outra característica, que é a da unidade do gênero humano. Isto é uma universalidade de uma espécie em seu sentido social e político. É justamente por isso que ela dispõe que todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e das liberdades que ela estabelece, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Em seu corpo, ela traz direitos e liberdades de ordem pessoal, que se relacionam à vida, liberdade, segurança e dignidade da pessoa. Nesse sentido, dispõe sobre a necessidade de uma igual proteção perante a lei, garantias contra a escravidão, tortura, detenções e penas arbitrárias, exigindo que haja o direito de recorrer aos judiciários contra abusos de poder. Ela é uma declaração que preza profundamente pelas liberdades inerentes à condição humana. Todavia, a liberdade tão somente não basta, se não forem providos aos seres humanos direitos que sejam típicos do indivíduo, no seu relacionamento com os grupos a que pertence e com as coisas do mundo. Ou seja, a declaração dispõe sobre o direito à vida privada e intimidade, o direito à liberdade de locomoção e ao asilo em caso de perseguição. Além desses, estabelece o direito de casar-se, criar uma família, ter um lar, um domicílio e o direito de ter uma propriedade, seja de maneira individual ou em sociedade com outros. Ou seja, o direito à propriedade, inclusive, é um direito humano. Apesar desses direitos fundamentais, a declaração admite que eles não são suficientes para que o projeto de progresso da humanidade em direção à convivência pacífica e harmoniosa seja realmente possível. Por isso, ela também dispõe que, além deles, deve haver direitos relacionados às faculdades espirituais, às liberdades públicas e aos direitos políticos fundamentais. Nesse sentido, direitos como a liberdade de consciência, de pensamento, de crença, de palavra, de expressão, reunião, associação e de tomar parte na vida política, envolvendo a participação em eleições livres e periódicas, são direitos humanos também. Seriam todos esses direitos aqueles que conhecemos, portanto, como direitos civis e políticos, mas que isolados não conseguem reduzir as desigualdades e injustiças existentes no mundo. Daí ela dispor junto a eles sobre direitos econômicos, sociais e culturais, como por exemplo o direito ao trabalho, à livre escolha de trabalho, à seguridade social, às liberdades sindicais, à educação, ao descanso, à vida cultural e à proteção da criança. Entrelaçando o direito à propriedade com os direitos culturais, a declaração já menciona inclusive a necessidade de se proteger os interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística que venha a ser produzida por alguém. Ao seu fim, a declaração estabelece que todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional
em que os direitos e liberdades preconizados possam ser plenamente realizados. O que muita gente não sabe, porém, é que tudo isso só pode ser realizado em um lugar onde haja efetivamente o direito de que cada ser humano tome parte no governo de seu país, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos, sendo, portanto, a vontade do povo a base da autoridade do governo. Vontade esta que deve ser expressa em eleições periódicas e legítimas, realizadas por sufrágio universal, por voto secreto ou por processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Ou seja, a declaração exige, indica, preconiza, estabelece que os direitos humanos só podem ser realizáveis no regime democrático. Desta forma, pensar em direitos humanos em qualquer ambiente que não seja democrático seria uma ilusão. A democracia e os direitos humanos são intrinsecamente ligados, de uma forma em que um é condição para a afirmação, promoção e efetivação do outro. Sem eleições, sem alternância de poder, a tendência é de que se formem regimes autoritários que transformem a diversidade e a pluralidade da condição humana em homogeneidade artificial e forçada, produzindo invariavelmente guerras, fluxos de deslocados forçadamente ou simplesmente ataques aos grupos que não pertencem à elite dominante. Assim, a declaração é um projeto para o mundo. É uma proposta que toma o ser humano em sua condição de espécie existente sobre o planeta, cuja possibilidade de realização exige o regime democrático, que até hoje, mesmo diante de suas imperfeições e problemas, é o único que permite que a complexidade humana e toda a sua pluralidade seja desenvolvida, sem que a violência e a brutalidade das tiranias, ditaduras ou totalitarismos a destruam. Em tempos tão difíceis como os nossos, em que as guerras e os conflitos continuam a fazer suas vítimas, a declaração serve como um norte e como um lembrete para que possamos voltar a acreditar com esperança em um futuro mais promissor. Ela não deve ser colocada de lado e nem deve ser desacreditada. Ela deve ser reafirmada como uma aposta em nós mesmos. Afinal, os direitos que precisamos estão nelas. Basta que eles sejam cumpridos.